Estamos começando mais uma aula de matemática no dia 14 de maio. Na última aula a gente começou o conteúdo de chance, fizemos algumas atividades e hoje a gente vai continuar trabalhando esse conteúdo, tá bom? Mas as páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 51 e 52. Então nessas duas páginas nós precisamos colocar a data do dia 14 do 5. Depois que a gente coloca a data, aí sim a gente vem começando a nossa aula. Vamos lá? Teve a tarefinha para casa, vocês fizeram? Espero que sim, a gente vai corrigir juntinho agora, tá bom? Aí nós temos aí na página 51 a questão 3. Estes alunos estão reunidos para uma atividade. O professor vai escolher ao acaso um desses alunos. Quem tem mais a chance de ser escolhido? Menina ou menino? Então nós vamos visualizar. Só da gente olhar, a gente já vê que tem mais meninas, né? Então, meninas, pois há mais meninas do que meninos. B. Qual a chance de um menino ser escolhido ao acaso? Então entra assim, qual a chance? Então a gente vai trabalhar com a quantidade, realmente utilizando os números. Meninos tem quantos? Vamos observar, tem 1, 2, 3. E aí o total são 10, tá bom? Então são 3 meninos de 10 crianças. Então a chance de um menino ser escolhido ao acaso é de 3 em 10. Sempre trabalhando no final é o total, tá bom? Geral. Vamos lá. 4. Ao escolher um aluno de sua turma ao acaso, qual a chance de ele ser menino, a letra A, e B, menina? Então a gente tem aqui uma observação que no quarto ano A a gente tem 8 meninas, 14 meninos, quarto ano B 3 meninas e 10 meninos e no total 11 meninas e 24 meninos. Nós vamos tomar como base o total, lembra que eu falei na última aula, é o total que a gente pega como base. Então 11 meninas e 24 meninos e no geral 35 alunos. Então para escolher menino são 24 meninos, né? E de 35 alunos. Então, a chance de escolher meninos é de 24 em 35. A letra B, 11 meninas de 35 alunos. 11 em 35, tá bom? Agora, a gente vem aqui na questão 5. A turma de Marcos está fazendo uma bandeira com as cores do time de futebol para o qual eles torcem. Essa bandeira aqui, tá bom? A bandeira terá uma cor para o retângulo, outra diferente para o triângulo e eles podem escolher entre vermelho, amarelo, azul ou verde. Então a letra A pergunta quais cores essa bandeira pode ter. Pausa o vídeo e aí responde, que eu sei que vocês conseguem tranquilinho fazer essa. Voltando aqui, as cores já foi falado exatamente na questão. Vermelho, amarelo, azul ou verde. B. Complete o quadro escrevendo todas as opções de bandeiras que podemos obter combinando duas dessas cores. Inicialmente a gente vai ter aqui vermelho, o próximo seria amarelo, já está aqui. O vermelho de novo, e aí o próximo seria azul. Vermelho de novo, e aí o próximo seria verde. Agora temos amarelo. A gente tem o vermelho, já está aqui. Agora a gente tem amarelo, o próximo é azul. Aí voltando, amarelo, o próximo é verde. Agora o do azul e do verde vocês vão fazer, tá bom? Pausa aí o vídeo e façam essa combinação. Voltando aqui, a gente tem azul, vermelho, depois azul e amarelo, azul e verde. Aí a gente tem o verde e vermelho, o verde e amarelo e o vermelho, verde e azul. Concluindo aí, vejam se fizeram tudo certinho, tá bom? Aí a gente tem a letra C. Quantas opções de bandeira de cores diferentes foram obtidas? Basta nós contarmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 opções. D. Qual a chance de ter uma bandeira em que uma das cores seja o verde? Inicialmente vamos procurar onde aparece aí a cor verde. Já observamos aqui 1, 2 e 3. E nós temos aqui esse aqui, mais esses
3. 3 mais 3 nós temos 6. Mas é 6 de 12, tá bom? Concluindo, aí, confiram para ver se fizeram tudo certinho. A gente vem também concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou com as quantidades. O que tem maior quantidade tem a maior chance, o que tem a menor quantidade tem a menor chance. E a gente também trabalhou com a comparação, tá bom? De meninos e meninas, sempre trabalhando aquela questão, tá bom? O que tá pedindo, se é de meninos, vai trabalhar com o número de meninos em o total. Se tá pedindo meninas, trabalha com o número de meninas em o total, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar com esse conteúdo de chance, realizando algumas atividades e aplicando os conhecimentos em relação, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos aí seguindo a mais uma aula, né, regional. Agora nossa aula de História de Rondônia. Nas nossas aulas anteriores, nós fizemos aí algumas atividades. Então, vou passar para vocês a correção dessas atividades e vamos seguindo também ao nosso assunto de História de Rondônia. Sou a professora Gisneide e hoje, 14/5/2020, nossa aula de História de Rondônia. Basicamente, vamos falar sobre a criação das fortificações. Página 16 a 19 do livro de História de Rondônia de vocês, ok? Vamos aí complementando a correção da página 15. Na página 15 era apenas para você decifrar os símbolos e descobrir quais são as palavrinhas escondidas lá que completam as palavras. Então, na letra A é o seguinte: os bandeirantes tinham interesse em aprisionar os indígenas, descobrir o ouro e outras riquezas. E na letra B, os bandeirantes também buscavam garantir a posse do território. Olha só o que estava escondido atrás dos elementos lá. Vocês acertaram? Espero que tenham acertado tudinho. Vamos então seguir a nossa aula aí. Criação das fortificações, né? O que são as fortificações, né? Para que servem essas fortificações? Antes disso, vamos aí rever o que nós vimos na aula anterior. Eles vinham principalmente de onde? De São Paulo, os bandeirantes. Eles utilizavam os rios para a navegação. O objetivo dessas expedições, né, era encontrar ouro e metais preciosos. Como é que ficou conhecida essas expedições? Ficaram conhecidas como monções, que outros moradores que vinham de outros locais também, eles formavam as monções, não só a população dos bandeirantes de São Paulo, mas sim de outros locais também. Foram algumas das características que nós vimos. A conquista desses bandeirantes, né? O que eles conquistaram aí? Além de descobrirem o ouro no Vale do Guaporé, também incentivou Portugal a criar uma capitania, que foi a capitania do Mato Grosso. E a descoberta também incentivou outros aventureiros a buscarem ouro e metais preciosos na nossa região. O que sabemos? Os bandeirantes eles tinham interesse em aprisionar os indígenas, descobrir ouro e riquezas. Eles também tinham interesse em se apossar do nosso território. Será que deu certo? Sei não, vamos ver. E aí vamos seguindo sobre a fortificação. O que significa fortificação? Quando eu falo nessa palavra, o que vocês imaginam? Pensem aí antes de continuar. O que vocês imaginam? O que é um forte? Basicamente, vocês devem pensar um forte, fortificações. É o que? Algo para proteger, para se proteger, não é verdade? Então vamos ver aí. No dicionário, fortificação quer dizer o quê? Tornar algo forte, olha só. De fortalecer a arte ou ação de organizar por meio de construções militares de uma região. A fortificação das fronteiras, construção de defesa militar,
forte fortaleza, defesa de uma praça fortificada. Nossa, professora, eu não entendi nada. Bom, significado do dicionário. E para as pessoas, forte significa proteção. Simples, palavrinha simples. Forte, proteção. Então é proteção. Mas proteção contra o que, professora? Contra várias coisas. Exemplo que nós vamos ver agora. Olha só. A criação das fortificações tinham como objetivo de proteger as fronteiras contra a dominação espanhola, ou seja, primeiramente, proteger o local contra outros invasores. Em 1776, teve início a construção do Real Forte Príncipe da Beira, que está localizado na fronteira com a Bolívia, às margens do rio Guaporé. Quando aí o papai ou a mamãe de vocês forem viajar, fala para ele: pai, mãe, eu quero conhecer o forte, o Real Forte Príncipe da Beira. É um local muito bonito, muito lindo mesmo, para vocês visitarem aí na nossa região, certo? O que nós sabemos também? Que vieram trabalhadores livres e escravizados. Esses trabalhadores livres e escravizados, eles viviam em condições aí, algumas condições precárias. Eles podiam plantar, podiam colher, mas ainda faltavam alimentos. Olha só, não foi fácil construir o forte, pois faltavam materiais apropriados e trabalhadores qualificados. Para sobreviver, essas pessoas plantavam, na verdade, frutas, mandioca, entre outros alimentos. Nesse local, muitas pessoas sofreram com a falta de alimento e com as epidemias como a malária. Com relação a essa falta de alimento, eu falei para vocês anterior, tinha essa questão da falta de alimento, mas o que eles faziam? Eles compravam de mercadores que passavam pelo local. Faltou os alimentos, eles plantavam mandioca, frutas, entre outros, mas se faltava algum desses alimentos, eles ainda compravam dos mercadores, fornecendo assim a alimentação para eles, certo? E aí vamos seguindo aí. O ouro existente nas minas do Vale do Guaporé se esgotou. Por esse motivo, os proprietários de lavras e os faiscadores, quem eram os faiscadores? Eram mineradores, aqueles que trabalhavam nas minas. Saíram da região e se dirigiram a Cuiabá, capital da capitania do Mato Grosso. E aí, finalizando essa questão aí da questão do território, da posse desses territórios, muitos deles saíram por quê? Sim, faltou, o ouro se esgotou. O que a gente vai fazer nessa terra? O que nós vamos fazer aqui? Nada mais tem para nós aqui. Se o ouro se esgotou, certo? Outros motivos também foi devido às doenças que eu falei anteriormente, né? Uma questão muito importante aí, que muitos deles morreram devido à malária também, ao ataque de animais que ocorriam bastante naquela região, certo? Outro ponto importante também, a questão da fortificação, que nós vimos no início. Eles utilizavam o forte para se proteger contra a dominação de outras pessoas, outros colonizadores, mas também para se proteger contra o ataque dos animais, certo? Finalizando aí que durante o século XIX, as povoações do Vale do Guaporé foram abandonadas e não se desenvolveram. Atualmente é apenas utilizada como ponto turístico, não se localizam mais ninguém naquela área, certo? Para casa vai ficar as páginas 18 e 19 do livro de História de Rondônia de vocês. História de Rondônia, aí não vamos confundir, página 18 e 19. Deixando para vocês também um vídeo bem legal sobre a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Obrigada, se cuidem e até a próxima aula. Hello students,
good morning, good afternoon or good evening. Vamos lá para a nossa segunda aula dessa semana? Let's go! A teacher vai fazer uma revisão dos lugares da cidade. Não vou mostrar foto por foto, ok? Se você quiser dar uma revisada, volta lá na aula do dia 12. E aí a gente vai apenas, então, dar uma revisada. Aqui eu tenho alguns nomes, tá? Por exemplo, bakery, school. Quem é que lembra dessas palavrinhas? Tinha um hospital, tinha airport, park e outras palavras aí, tá bom? A gente vai fazer a revisão por exercício. Pegue o seu caderno, você vai colocar a data de hoje, dia 14, o nome da teacher, escreve activity, coloca number 1, math. E aí você vai colocar assim, numa linha A3, B1, B3. Vai puxar uma linha para cada um desses. E se tiver espaço no seu caderno, você pode fazer do lado essa segunda coluna, B2, A2 e A1, puxando uma linha para cada um também. Teacher, mas a minha letra ela é muito grande, eu não consigo escrever pequeno. Eu posso fazer apenas uma coluna, colocar A3, B1, B3 e escrevendo embaixo, B2, A2 e A1 e descendo? Tranquilo? Pode fazer, não tem problema, tá bom? Mas se o seu caderno couber, se a sua letra for pequenininha e der para escrever, porque aqui, ó, você vai colocar por extenso o nome dos lugares, tá? Terminou de escrever no seu caderno? Então agora você vai observar essas imagens aqui, que são alguns lugares que a gente viu na nossa última aula. Mas atenção, aqui eu tenho colunas 1, coluna 2 e coluna 3, tá? Eu tenho linha A e linha B. Para responder aquela atividade, essa atividade aqui, você vai ter que relacionar a linha A com a coluna 3 para saber o nome da figura que você deve escrever, ok? A linha A e a coluna B. Então você vai ter que saber o nome dessa figura aqui para escrever na primeira linha. Dá um pause, copia direitinho, depois você vai dar um pause nas figuras para poder escrever o nome desses lugares, ok? A teacher já volta com a correção. Did you finish? Vamos corrigir então? A linha A, coluna 3, é hospital. Linha B, coluna 1, supermarket. Linha B, coluna 3, airport. Linha B e a coluna 2, drugstore. Linha A e coluna 2, zoo. E por último, linha A e coluna 1, bakery. Agora a gente tem a atividade número 2, tá? Acabou não? A atividade número 2, você vai fazer assim. Você vai copiar o enunciado e copiar essas palavrinhas aqui também. Só essas palavras. Porque a parte da figura você não vai desenhar. Você apenas vai escrever A, B, C e D. As imagens estão aqui apenas para você observar. Repito, não desenhe. Ah, teacher, mas eu quero desenhar para ficar mais fácil, que eu vou relacionar o meu desenho com o nome do lugar. Tranquilo, se você quiser, ótimo, a teacher vai dar até uma estrelinha no seu caderno. Mas se você não quiser, tá? Coloca só as letrinhas aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Cada lugar desse daqui corresponde um lugar específico trabalhado com vocês na aula passada e revisado aqui no exercício 1. Dá um pause, responde que a teacher já volta com a correção. Did you finish? Vamos lá. A primeira imagem aí é um remédio. A gente compra remédio na drugstore. A B, eu tenho um profissional. Ele trabalha num hospital. A letra C, eu tenho uma massa aí consumida por vários e vários brasileiros, né? A gente gosta muito, que é o nosso pão. E a gente compra ele na bakery. Aqui a teacher gosta muito de pizza lá, viu? Principalmente nas férias, que eu gosto de viajar, no airport. E aqui também, quando eu viajo, costumo visitar os lugares. Eu acho muito interessante. Um lugar bacana de visitar, que é o zoo. Essa árvore, gente, ela está representando um lugar. Ela representa a natureza também. Então,
dos lugares estudados onde tinha mais natureza era o park. Aqui eu tenho students e eles estão representando o lugar de onde? School. E por último eu tenho um carrinho de supermarket. E aí, conseguiu acertar tudo? Não? Pega a borrachinha, apaga, corrige e a gente se vê na nossa próxima aula então. Bye, bye! Olá, quarto ano! Tudo bom com vocês? Como é que foi as aulas durante essa semana? Bom, sou a professora Gisneide, seguindo aí as nossas atividades. Vamos fazer a correção da nossa atividade anterior, certo? Hoje, 14/5/2020, vamos aí à nossa aula, fazendo a correção do capítulo 1, da página 11 a 23, aonde vocês procuraram, buscaram as respostas. Agora vocês vão conferir junto com a professora se está certo aí. Vamos lá. A primeira questão, ele perguntou o seguinte: observando um planisfério qualquer, você notará que há diversos países em cada continente. O que define então os limites entre eles? O que vai dividir os limites entre os países? Como é que eu sei que o Brasil, Bolívia, ele está dividido? De que forma ele está dividido? Onde que eu sei? Eu indo para a Bolívia, qual é o ponto que eu sei que eu estou na Bolívia? Qual é a forma? Então, o que vai definir os seus limites e divisas são o quê? Olha lá. Divisas e fronteiras estabelecidas por leis e tem a função. É definida por limites, divisas e fronteiras. Ou seja, limites, divisas e fronteiras, ele vai definir aonde eu estou em outro local, estabelecidas por leis, e tem a função de organizar administrativamente essas unidades territoriais. Como assim, professora? Um limite, uma divisa, uma fronteira, pode ser ela tanto natural como humanizada, um rio, uma ponte, uma estrada, uma placa, que vai definir o limite entre eles, certo? Na questão 2, ele vai perguntar o seguinte: os limites que marcam a separação entre dois ou mais territórios, eles podem ser representados por elementos naturais ou culturais. Olha só. Questão 3. Dê 2 exemplos de elementos culturais e naturais. Então, observa que a pergunta da questão 3 é a resposta da questão 2. Dê 2 exemplos de limites culturais ou naturais. Naturais: rio, vegetação, montanhas, são exemplos de limites naturais. Cultural: pontes, placas, que mais? Estradas, muros, são exemplos de quê? Limites culturais, ou seja, tudo que é realizado pelo homem, que o homem transforma. Questão número 4. É correto dizer que os limites, eles podem ser estabelecidos utilizando apenas as linhas imaginárias? Correto. Exemplo, os mapas. Os mapas, você observa que os limites, ou seja, as divisas lá entre os países, entre os estados, ele é representado pelas linhas imaginárias. Tem uma linha passando ali. Você sabe que o Amazonas e os outros estados aos seus redores, eles são divididos através do quê? Das linhas, certo? E aí, nas próximas questões, vamos lá fazer a correção. Olha lá. Brasil, regiões e unidades de federação. Relacione corretamente. Já coloquei direto para vocês aí. Região Norte, 7 estados. Centro-Oeste, 4 estados. Sudeste, 4 estados também. Região Nordeste, 9 estados. E região Sul, 3 estados. Questão número 2. Qual é o nome oficial do Brasil? Qual é o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. Qual a sua capital? Brasília.
Questão número 3. Em qual hemisfério se encontra o Brasil? O Brasil ele está localizado em 3 hemisférios diferentes. Uma pequena parte está ao norte, localizada no hemisfério norte. A maior parte está no hemisfério sul e a outra parte está no hemisfério oeste ou ocidental. Então, qual é a resposta correta? Em qual hemisfério se encontra o Brasil? Ele está localizado em 3 hemisférios. Se você quiser colocar norte, sul e oeste, não tem problema, certinho? Então, ficando para vocês aí a correção dessa questão. Número 4. No caderno você vai marcar o intruso. Qual é o intruso da região sul? Minas Gerais, olha só. Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, está errado. Questão número 5, pedir para você colocar a unidade de federação, ou seja, o estado que está localizado através das siglas. O Acre, a primeira, segunda, RO, Rondônia, AM, Amazonas, TO, Tocantins, RR, Roraima, Pará e Amapá. São as questões corretas através das siglas, né? Tenho certeza que muitos de vocês acertaram. Fez isso daí, pedi para você responder essa questão. Essas unidades de federação estão representadas em uma região, elas pertencem a uma região. Qual é essa região? Região norte. Todas elas se localizam na região norte, certinho? Ficando para vocês aí a correção dessas atividades. Na próxima aula a gente vai continuar fazendo as atividades dos outros capítulos aí, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.